Boa noite, estamos ao vivo no nosso podcast A Vida Sem Filtros e com um convidado de peso hoje. O Cleiton de Abreu, que ele é multifuncional. Gente, vocês vão se surpreender com tantas histórias que o Cleiton tem para contar. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Carol. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Jana. É um prazer receber você aqui para ouvir um pouco sobre sua história, sobre, que nem a Jana falou, as milhões das funções que você exerce aí. Sim. E ajuda as pessoas, né? Com certeza. Sim. Boa noite, Jana. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão ouvindo. Quando a Jana falou uma pessoa de peso, espero que tenha sido pelas histórias, né? Eu já imaginei que você ia perguntar isso. Mas é um prazer estar aqui, é bom compartilhar, né, as histórias, né? Histórias fazem com que a gente relembre um pouquinho, vira um momento nostálgico e ao mesmo tempo serve de exemplo ou inspiração para algumas pessoas, né? Com certeza. É essa a nossa intenção, né? Sim. Você contar a tua história e assim inspirar outras pessoas a quem sabe seguir os teus caminhos ou olhar e falar, nossa, ele consegue, eu também consigo. Exatamente. Porque assim, existe que fala uma frase que eu posso estar errado exatamente na colocação, mas eles falam bem assim, que o inteligente é aquele que aprende com seus erros, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Né? Então é interessante que a gente vê os erros dos outros e fala assim, cara, se ele caminhou para esse lado e não deu certo, por que eu vou tentar, né? Sim. Então já fica mais fácil a gente conseguir traçar os nossos próprios caminhos, né? Exatamente. Olha só que frase inspiradora. Então vamos lá, eu já conheço o Cleiton de longa data, estudamos juntos, depois trabalhamos juntos, mas a Carol e os nossos telespectadores Olha. não sabem quem são. Quer dizer, muitos apostos que vão assistir depois vão saber quem são. Mas para quem não conhece, quem é o Cleiton? Bom, como que eu vou tentar resumir isso, né? Bom, o Cleiton basicamente é um menino que saiu bem próximo aqui na Vila do Príncipe. E eu tinha um sonho de vida, um sonho de vencer na vida, sabe? Eu não sabia exatamente como, por que caminho. E eu lembro até hoje, quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu fui pela primeira vez para a roça com os meus pais. Meus pais trabalhavam na roça a vida inteira, né? E eu lembro com 7 anos de idade eu fui para a roça e nesse momento eu estava esperando lá, né? Acho que todo mundo já conhece como é que funciona a colheita de batata. Foi quando eu percebi que o trator vinha vindo e vinha para minha direção. É lógico, eu estava 2 linhas, digamos assim, para quem entende de roça sabe o que eu estou falando. 2 linhas e ele vinha na minha direção e eu chorava desesperado, achando que o trator ia passar por cima de mim. Aí meu pai me abraçou e falou assim, calma, Cleiton, está comigo. E aí eu me acalmei naquele momento. Só que foi um momento que eu percebi e no final do dia, teve uma cena muito marcante para mim. Eu comecei a perceber que o meu pai chegava em casa, meu pai trabalhava de saqueiro, carregando batata na cabeça. Eu comecei a perceber que meu pai sofria demais. Minha mãe também juntava batata o dia inteiro e chegava em casa muito cansado. E eu falei, cara, eu preciso mudar essa história. E isso foi até os meus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num comércio do município. E esse comércio me deu a expectativa. E eu lembro de outra cena que ficou muito marcante. Quando eu estava deitado, nós morávamos aqui bem próximo, numa casa alugada, uma casa cedida, porque no máximo dava pra gente comprar comida pra dentro de casa. Nunca faltou comida, porém não tinha nenhum tipo de luxo. E eu lembro de uma cena onde eu tava deitado numa cama, meu irmão numa outra, e a gente ficava olhando pra cima e sonhando em ter uma bicicleta. Com 14 anos de idade. Olha só. Meu irmão é mais velho do que eu, né? Valderia, a gente ficava sonhando em ter uma bicicleta, onde meu pai falou, vocês vão trabalhar, vão conseguir com metade da bicicleta e a outra metade eu pago. O nosso sonho de casa era ter um vidro. Qualquer que fosse o vidro. Não precisava ser uma janela de blindex, precisava ser um vidro. A gente tinha vergonha de levar as pessoas na nossa casa devido à precariedade da casa. E a gente começou a perceber que a única forma de mudança seria o estudo. Eu falo para os adolescentes do Centro de Juventude que a gente não estudava mais para agradar o pai e mãe, a gente estudava para mudar de vida. E foi aí que começou a história de mudança, de transformação. E hoje eu estou como diretor do Centro de Juventude, já trabalho na prefeitura há quase 20 anos, 18 anos para ser exato. 15 anos eu fui professor, ou quase 15 anos de professor de capoeira, 20 e poucos anos de arte marcial. E hoje estou como diretor do Centro de Juventude e coordeno também o programa Construindo o Meu Futuro, que treina e qualifica jovens para o mercado de trabalho. Que virada de chave. Sim. Que inspiração, né? Imagina. Detalhe. É muito interessante quando a gente fala sobre crenças, né? As crenças, existe uma frase que muito coach usa, né, que é chamada crença limitante. Crença limitante nada mais é do que o conceito que a pessoa tem sobre um determinado assunto.
A minha mãe, como ela veio dessa cultura de roça e tudo mais, a minha mãe falava, quando eu comecei a dar aula de capoeira na prefeitura, a minha mãe falava uma frase. Não é por maldade, nem porque ela não queria meu bem, mas era uma frase cultural. Ela falava bem assim ela falava bem assim que serviço de homem é serviço pesado. E quando eu dava aula de capoeira na prefeitura e ganhava por isso, ela achava que aquilo não era um trabalho, por questão de crença, né? E a segunda coisa que ela falava pra gente é que pobre não fazia faculdade. A minha mãe falava isso. E a gente foi para a faculdade, tanto eu quanto o meu irmão, a gente foi para o UNC aqui de Rio Negro, Mafra, né? Uhum. A gente não tinha dinheiro para pagar a van da faculdade. Quem dirá a faculdade? E de lá, nós ficamos estudando durante um ano, renegociamos, ficamos devendo um monte lá ainda. Fomos para a União da Vitória, que era a única forma que era regime especial, era sexta à noite, sábado o dia inteiro. Chegando em União da Vitória, nós ficamos lá também, estudamos por 6 meses. E nesses 6 meses a gente tinha que fazer uma renegociação também, porque a gente também não tinha dinheiro. A gente ia para lá de ônibus. Nesses 6 meses, uma assistente social, veja como Deus prepara tudo, né? Uma assistente social passou pela gente no corredor, olhou pra gente talvez pela nossa cara de pobre, eu não sei o que aconteceu. Jeitão de andar. Jeitão de andar. Ela olhou pra gente e falou assim, vocês já se inscreveram na Bolsa Assistente Social? A gente falou, a gente nem sabia que existia isso. E aí ela falou bem assim, tem. E hoje é o último dia de inscrição. Olha só. E daí a gente falou, então vamos nos inscrever, né? A gente só tinha RG e CPF só e carteira de habilitação no máximo. E ela falou, precisa de toda essa lista de documentos. A gente não tinha 10% daquilo tudo. Ela falou, se inscrevam. Se der certo, a gente pega o documento depois. E a gente se inscreveu, eu e meu irmão. E eu consegui 100% de faculdade, 100% de bolsa, de assistência. E meu irmão conseguiu 75%. Um detalhe, o meu irmão, mesmo assim, não tinha dinheiro para pagar os 75% ou 25%. Chegou um dia que a gente estava no corredor, a gente estava no 5º ou 6º período da faculdade, a gente estava no corredor e eu entrei na sala, os outros alunos entraram na sala e barraram o meu irmão na porta da sala. Falavam que enquanto ele não pagasse a mensalidade, ele não podia entrar. Ele ficou chorando lá de fora da sala e eu fiquei chorando lá de dentro da sala, porque ele não podia entrar. Ele bateu no peito, quando a gente falou, saiu de lá, ele bateu no peito chorando e falou bem assim, um dia eu volto nessa faculdade da aula, no UNC de Porto União. Alguns anos depois, uns 4 anos depois, ele voltou como professor de fisiologia e mestrando da Universidade Federal. Caramba! Temos que chamar ele para contar a história dele agora, também, né? hoje ele já apresentou esse ano, em fevereiro desse ano, apresentou o doutorado dele, agora ele já é doutor. Ele fez concursos, fez 4 concursos no último ano, ele passou em 4, então em 3 deles ele passou em primeiro lugar, 2 deles passou em primeiro lugar. E hoje ele mora em Tuporanga e faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Tuporanga, Santa Catarina. Caramba! Então, eu vejo que é força de vontade, né? Nada impede a gente. Se a gente tiver força de vontade e objetivo na vida, a gente consegue conquistar tudo. Sim. Existe uma frase que diz bem assim, quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Então, nós sempre achamos do jeito que fácil não é pra ninguém. Se a gente não nasceu em berço de ouro, a gente só vai ter que ralar mais do que os outros. Com certeza. Então... E é isso que a gente precisa mostrar, né? Que se deu certo pra mim, deu certo pra você, pras outras pessoas também vão dar. E não é fácil quando a gente é adolescente e não tem dinheiro pra comprar o que quer, pra fazer uma faculdade, bate aquela revolta. Mas é que nem você falou, apareceu uma assistente social, deu o caminho pra vocês tinham 2 alternativas, né? Sim. Vamos se inscrever ou não vamos se inscrever porque a gente não tem os documentos necessários. Sim. E aí tem que lutar, tem que ir até o final e acreditar que vai dar certo. Eu trabalho muito com frases, né? Existe uma frase que o não a gente já tem, né? Então por que não tentar? Sim. E tentando a gente consegue alcançar sonhos altos. Eu falo assim que sempre sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo sonho, né? É o mesmo sofrimento, então por que não sonhar alto, sonhar grande, né? Sim, exatamente isso. Faculdade do que vocês fizeram? Fiz licenciatura em Educação Física, depois fiz bacharel em Educação Física, pós-graduação em Personal Trainer e hoje eu faço faculdade de Teologia. Olha só. Meu irmão fez faculdade de Educação Física, aí depois fez licenciatura, bacharel, pós-graduação, depois ele foi para o mestrado de Educação Física dentro do Hospital de Clínicas em Curitiba, pela Universidade Federal, depois fez doutorado em cima de diabetes, treinamento de diabetes para crianças, e depois agora ele possivelmente vai entrar no PhD, e depois agora ele estava fazendo biomedicina, saiu da biomedicina fazendo nutrição agora. Caramba, que sensacional. Eu vejo, assim, a força de vontade que vocês Sim. têm. Porque que nem você falou de uma criação, tipo, mais pobre, que nem tua mãe falava, não adianta vocês fazerem faculdade, vocês
terem conseguido do mesmo jeito e terem um monte de formação agora acumulando aí. Sim. E buscando cada vez mais conhecimento. Eu vejo que como isso é importante, que não foi uma faculdade, já tá bom. Você continua buscando conhecimento, que você vê como isso é importante também para tua vida, para tua carreira, né? Eu sempre falo para os adolescentes que ou a gente está crescendo ou está diminuindo, né? Parado ninguém fica. Sim. Então, a lógica é que se eu ficar parado, se eu parar de buscar conhecimento, eu vou envelhecer. Sim. Em termos de intelectual, né? Então, o meu objetivo é sempre buscar conhecimento. Leitura, faculdade, pós, enfim. É evolução, né? Porque tudo se inova muito rápido, né? Mesmo a educação física mudou tanta coisa em tão pouco tempo. Imagine as redes sociais, o quanto... Eu sempre brinco com os adolescentes que, há um tempo atrás, vocês que vão lembrar disso, a Carol é mais novinha, né? Mas assim, há um tempo atrás a gente ia alugar filmes, a gente ia na locadora, lembram? Dessa cena? Era do teu tempo, Carol? Era do meu tempo, eu alugava. Alugava a fita ainda. Fita, exatamente. Eu lembro que até hoje, a primeira vez que eu aluguei a fita, fui abrir a caixinha, não sabia abrir, né? Já derrubei no chão, tive que pagar a fita. Não. A gente fala que... É assim as coisas, né? Mas depois foi o DVD, enfim, Blu-ray depois, né? Acho que foi Blu-ray, se não estou enganado, né? Que era uma evolução. Esse e depois... tive, eu também não cheguei a... Só soube que tinha. E depois... Mas teve um período curto do Blu-ray, né? E depois agora, né? Pode ver, a gente vai ver, escolhe a plataforma que vai entrar, escolhe o filme, escolhe a série, enfim. Hoje em dia você nem escolhe, né? Porque você vai escolher, você acaba dormindo antes de escolher o filme. Ele não tem nem trailer, né? Antigamente tinha os Sim. trailers que a gente ficava, agora já tá mais prático. Pior que é isso mesmo, né? É muita mudança e a gente tem que acompanhar essas mudanças Sim. de alguma forma, né? Sim, sim. E você viu, né? Eu falei que a gente tinha um roteiro, mas com o Cleiton, como que vai ser o roteiro? Até foi o convidado da semana passada, o Lucas, falou assim, viu, mas com o Cleiton não tem como seguir roteiro, não vamos ficar sem falar nada. Já contou Pior como que que foi a verdade. infância, já contou como que foi a adolescência. Então, vamos para a parte da Cris, né? Quando que surgiu a Cris na tua vida? Como que foi? A Cris foi algo assim que... Eu falo que Deus é maravilhoso, né? Eu tinha 30 anos de idade, eu tinha uma meta, eu sempre trabalhei com metas na minha vida, né? 30 anos de idade, eu falei, bom, eu não vou casar antes dos 30. Não vou casar. E aí, quando eu tinha 30 ou 31, mais ou menos, nessa época, eu tava em casa, eu trabalho com uma empresa já desde os meus 19 anos, né? Eu já falo um pouquinho sobre isso. E aí eu tava em casa e não tinha nada, não tinha o que fazer, não tinha um amigo, apesar de que eu dava aula de capoeira, tinha muitos amigos, mas Deus preparou tudo certinho. Não tinha amigos para sair aquele dia, nem para comer um cachorro quente. Eu falei, cara, que estranho isso, né? E um dia eu ouvi um padre ou um pastor falando alguma coisa, dizendo assim, quando você quer algo de Deus, peça seja específico, né? Fale aquilo que você deseja para Deus. E eu falei assim, bom, eu acho que eu vou casar. Olha que maluco. Não, verdade, foi exatamente assim. Eu falei, acho que eu vou casar. Falei, Deus, já que eu tenho que pedir algo específico, então eu vou pedir algo específico. Falei assim, bom, eu quero, para casar, eu quero uma menina que seja morena. Eu quero que me aproxime de Deus. Eu quero uma pessoa que seja uma pessoa fiel, né? E tem que usar óculos. Nossa. O porquê do óculos eu não tenho a mínima noção. É porque quem usa óculos tem cara de inteligente. É mais inteligente. Né? Olha a cara, acho que Carol foi. de óculos e o senhor, sabe? Parece inteligente. Viu? Então, daí quando eu falei essa questão do óculos, eu tinha uma academia, eu dava aula para, sei lá, umas 30 mulheres mais ou menos, para mais até. E aí um dia eu tava dando aula nessa academia e beleza, fiz essa oração, né? Nem sei se eu podia chamar de oração na época, mas eu fiz um pedido para Deus e aí eu fiz um checklist para Deus também, né? E nesse checklist eu falei sobre ela. E detalhe, na hora que eu tava ali, eu lembrei dela. Porque a Cris, ela era amiga da minha prima. Eu lembro dela, ela tinha uns 9 anos de idade. E eu lembro que eu chamava ela de Crentinha. Isso era Que muito. dó. Não, mas eu não falava pra ela, só pensava. Eu falei, ó... Você sabe disso, Cris? A Cris sabe, eu já falei essa história várias vezes pra ela. E aí eu falei assim que eu queria... Falei, tipo isso. Foi essa frase que eu usei, tipo isso. Beleza, passou. Algumas 2 semanas depois, mais ou menos, eu tava dando aula na academia. Quando eu tava dando aula na academia, daqui a pouco, quem chega? A Cris. Que já fazia, sei lá, 20 anos que eu não via ela. E aí, apareceu a Cris, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar na mão, né? Não tinha anel nenhum. Eu falei, olha aí, Deus mandando, né? Resumindo a história toda, a gente conversou durante 4 meses. E quando foi com 9 meses, a gente estava casado.
Caramba! Deus ouviu suas preces. E olha que detalhe. Depois, ela me levou para um encontro chamado Encontro com Deus. Lá eu encontrei, eu aceitei Jesus, depois fui batizado, né? Dentro da igreja quadrangular. Fui batizado e em 2021, nós assumimos o pastoreio da Igreja Bola de Neve e fomos pastoreando a igreja até o 2023. Caramba, que massa! Ela te aproximou de Deus. Então, Realmente o checklist cumpriu todos. Perfeito. Perfeito. Então eu falo que ela foi um presente de Deus e, logicamente, né, com isso também veio o meu querido filho, né? Que era o meu sonho também, de ter um filho. Eu sempre brinco com ele que eu falei que eu queria ter um filho para chamar de amigão. E hoje ele me chama de meu amigão. Que massa. Então, E como que foi a sensação, assim, quando você descobriu que ia ser pai? Quase morri do coração. A Cris sempre muito tímida, né? Um dia a gente estava na igreja, daqui a pouco ela foi lá na frente com uma caixinha na mão. Falei, essa Cris tá de arte, né? E aí, beleza, a gente não tinha planejado. Era para ser próximo ano, né? E aí, ela foi com uma caixinha lá na frente, começou a falar algumas coisas no microfone e eu não entendia nada, né? E aí, o que ela tava querendo dizer, daqui a pouco ela me chamou na frente e me entregou uma caixinha, eu abri a caixinha e tinha o teste positivo e um sapatinho. Daí, naquela hora, eu já olhava pra ele e falava, é verdade mesmo? É verdade? Falei várias vezes. Daí, depois, mas foi algo maravilhoso, era um sonho, Imagina. né? Era um sonho, né? Então, nossa, foi algo muito, muito esperado. Eu fui com ela em todas as consultas, participei de tudo. Então, foi maravilhoso. Foi o momento certo, né? Tudo tem o tempo certo. A gente sempre fala assim, ter essas ansiedades e querer colocar a carroça na frente dos bois, mas Deus se encarrega de fazer tudo no tempo certo. Perfeito. E essa frase que você falou de pedir, você tem que falar especificamente o que você quer. Eu já ouvi sobre isso Sério? também. Não adianta você falar, eu quero um carro. Tá, mas que carro que você quer? Você fala qual o modelo do carro, qual a cor do carro, você fala tudo. Porque um carro pode ser qualquer carro que vai aparecer. Você vai Hot aceitar Wheels já qualquer resolve, carro? né? Exatamente. Você vai aceitar? Não vai. Exatamente. Tem que ser muito específico, né? Eu acho que a gente é muito genérico no modo de pensar, né? Falar, eu quero vencer na vida, mas o que é vencer pra você? Onde você quer? Hoje eu conversei com os adolescentes de manhã, no treinamento que eu fiz lá no Centro de Juventude, eu falei, o que vocês desejam pra vida de vocês? O que vocês acham como felicidade? Porque daqui a pouco vocês vão falar assim, beleza, felicidade é quando eu conseguir um telefone. Eu falei, tá, consegue o telefone pra você ver. Vai ser feliz por uma semana. Depois já vai querer outro. É bem isso. O percurso outra é a coisa. felicidade, né? Até Sim. você conquistar Exatamente. aquilo que você deseja. Depois Exatamente. você tem e passa a ser... Eu sempre brinco que final de ano, por exemplo, é muito claro isso, né? Final de ano, o preparativo é mais legal do que a festa. Sim. Aquela preparação de você montar as luzes, a árvore e tudo mais, do porque a festa chegou ali, deu presente, comeu e vai dormir e pronto, acabou, né? É Mas tipo a virada, depois que passa meia-noite, acabou os fogos, acabou Faz o tudo, quê, né? e agora? Primeiro Bem de isso. janeiro ferrou. É, exatamente isso. Os boletos continuam. Não era pra falar de boleto. Eu brinco com os adolescentes que assim, eu falei pra eles assim, falei, pessoal, se sintam felizes agora, que o sofrimento de vocês, a preocupação de vocês são os boletins. Daqui a pouco vai ver que é os boletinhos. E aí sim você vai ver o que é um problema. O que é o problema? Aí vocês vão Exatamente. ter o problema pra resolver. Bem Cleiton, isso. você tocou lá, antes da gente falar da Cris, que você foi empreendedor e é empreendedor ainda desde os seus 18 anos. Sim. Né? E a gente teve até um projeto junto que está andando, que foi o Lapa Empresas. Sim. E quando que surgiu o lado empreendedor do Cleiton? Tá. Então, assim, quando 18 anos de idade, mais ou menos, como quase todos, né, vão para a JBS. Eu também não fui diferente, fui para a JBS, fui trabalhar nas câmeras frias da JBS. Só que, assim, quem tem a veia empreendedora é complicado, né? Vocês sabem disso, que a gente é questionador de muitas coisas. A gente, a gente né? vê e a gente questiona, a gente não aceita só o sim porque sim, tem que explicar o porquê, né? E eu trabalhando na JBS, eu comecei a gerar alguns questionamentos com relação às questões de condutas ali do nosso setor em si, né? E aí chegou um dia que eles acho que não gostaram muito de me mandar embora. Eu tinha 1 ano e 9 meses de empresa, me mandaram embora. E aí nessa época eu falo sempre que eu não sei se eu agradecia a pessoa ou eu brigava com ela. Porque eu queria sair, mas ao mesmo tempo me sentia acuado. Falei, tá, e agora? O que eu faço? Vou trabalhar onde?
né? Lapa Não tinha tantas opções como tem hoje, eu né? Eu vencer na vida e fui mandado embora. Exatamente. Eu tinha um sonho de ter férias. Eu nunca tive férias até hoje. Empreendedor tem esses problemas, né? E aí, beleza, né? Então, eu saí de lá e eu comecei a dar aula de capoeira, porque é a única coisa que eu sabia. Eu falei, bom, vou começar a dar aula de capoeira. E eu comecei a perceber que dando aula de capoeira, recobrando um valor X, eu conseguia ganhar mais dinheiro do que trabalhando 8x por dia. Eu comecei a perceber, bom, se dando aula em uma escola eu ganho X, se eu der aula em 2 escolas eu ganho 2x. Se eu der aula em 3 escolas, se eu trabalhar 4 escolas, eu vou trabalhar 8 horas no máximo por semana e vou ganhar 2 vezes mais do que eu ganho trabalhando 8 horas por dia. E aí isso acendeu uma luz, né? A gente chama do feeling, né? Ou sei lá, como é que é a palavra correta. Mas acendeu aquela luzinha que a gente chama do bichinho do empreendedorismo. Eu falei, cara, se eu já fiz isso, eu posso também fazer outra coisa. E aí eu conversei com um tio meu que ele fazia produto de limpeza e vendia. Comprava lá de Curitiba e revendia na Lapa. E ele andava assim, um menino que era um pouco desregrado, mas vivia muito bem. Eu falei, bom, mas espera aí, se meu tio meio desregrado tá vivendo bem, há uma possibilidade também. E aí surgiu a ideia de montar uma empresa de produto de limpeza. E eu coloquei JS. Tudo que eu já abri na minha vida, eu coloquei JS. Vai ver a confecção, a loja, a academia, enfim, tudo era JS. E sempre me perguntaram por que JS. O JS é homenagem ao pai e à mãe. Porque J é de José, S de Sueli. Então, JS. Olha só. Então, foi uma homenagem que eu fiz em todas as ações, eu coloquei o nome deles, JS. Então, nessa lógica, eu comecei a perceber, eu já estava com os meus 19 anos de idade, quase para 20, eu comecei a perceber que o meu pai continuava na roça. E meu pai tinha 2 sonhos na vida, ter uma caminhonete e ter uma chácara. Esse é o sonho de vida do meu pai. E aí, foi indo, meu pai já tinha conseguido comprar um terreno, feito uma casa simples, mas já tinha conseguido uma casa. E eu comecei a perceber que eu podia criar, com o empreendedorismo, uma possibilidade de mudança para a vida dos meus pais. E aí eu fiz isso. Fui fazendo empreendedorismo, peguei lá os produtos de limpeza, coloquei numa caixa de batata, amarrado numa moto que eu tinha e fui vendendo produto de limpeza. Foi crescendo. Mais ou menos uns 4, 5 anos, já estava com mais ou menos 400 clientes fixos, dava mais ou menos 4, 5 mil reais por mês. Já tinha conseguido comprar o meu lote, feito a minha academia, que na época já saí do aluguel. E um dia eu cheguei com a chave do carro da empresa, peguei assim, entreguei na mão dos meus pais e falei, a partir de hoje essa empresa é de vocês. Eles falaram assim, mas Cleiton, o que você vai fazer? Eu falei, eu sou bem mais novo do que vocês, pode achar que eu corro atrás. E aí eu fui correr atrás das minhas coisas e eles assumiram a empresa existe até hoje. E resumindo, depois que o pai percebeu e foi mordido também pelo bichinho do empreendedorismo, ele saiu de trabalhar na roça para ser um empreiteiro rural. Hoje ele é empreiteiro rural, certo? Ele tem 66 anos de idade hoje e ele trabalha nas safras e com os produtos de limpeza que ele vende até hoje. Detalhe é o seguinte, acho que hoje ele estava lá também. Mas quinta-feira à tarde, eu não estava na prefeitura, porque a gente estava num horário diferenciado, mas quinta-feira à tarde eu folgo. Quinta-feira à tarde estava eu e ele na chácara e ele estava com a caminhonete dele. 66 anos de idade, agora ele vive o sonho que ele tinha de infância, depois que ele foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Então, ou seja, ele que tem 3ª série. Então ele conseguiu mudar de história com no mínimo 40, quase 50 anos de idade. Através do empreendedorismo, há uma possibilidade de mudança na vida de todo mundo, né? Sim. Nunca é tarde para você conseguir mudar de vida. Sim. É o que eu falo para os adolescentes, né? Eu levei muito problema para dentro da minha casa até eu entender isso. Agora eu levo solução. Caramba, que sensacional. É realmente uma virada de chave para tua família inteira. Sim. Daí meu irmão mais velho virou empreendedor também, meu irmão mais novo virou empreendedor e por aí foi. Tá no sangue já, tá ser no empreendedor. Sangue. Tá. Daí, até hoje a gente abriu, abri 7 empresas. Hoje a gente tem em funcionamento algumas foi vendida, outras estão alugadas, mas a gente está em funcionamento hoje com 2. E com ideia de montar outra, né? Não para. Não para. Aproveita e faz a propaganda das suas empresas, hein? Hoje, não posso falar o nome. Posso falar o nome? Pode. Então tá. Então, Se quiser doar um brinde também, que a gente sorteio lá no... Então tá certo. Quem sabe? Então assim, a gente tem a Salete Cama Elásticas, nós trabalhamos com montagem de cama elásticas, enfim, em todos os lugares. E hoje eu sou sócio também da Tech House, que é uma empresa de tecnologia de celulares, enfim, equipamentos e tudo mais. Que é acoplada a JS Modas, que era minha e agora está alugada para uma ex-aluna minha e um sobrinho, que são casados e hoje ele tem 19 anos. É interessante, talvez, bater um papo com eles aqui num outro momento. Sim. É uma menina que saiu também de uma mudança de vida absurda. Ela se automutilava, hoje é empreendedora. Caramba! Dos 14 aos 19 anos. E quando a gente consegue identificar, né, Cleiton, a oportunidade em qualquer
coisa, né? Num copo de água que seja, você é mordido pelo bichinho do empreendedorismo e tem uma virada de chave. Você consegue, claro que a batalha é árdua, Sim. você não pode ter preguiça, mas são coisas que dão certo, tendo a informação correta, né? Perfeito. A gente falava aqui antes também sobre a parte financeira, de você ter um conhecimento financeiro, de você saber exatamente aonde aplicar o seu dinheiro, né? Sim. Eu acho que isso é interessante a gente falar também. Perfeito. Que muitas vezes você fica naquele comodismo, a gente vê tantas pessoas assim, pra mim nada dá certo, como que pra você deu, o que que você fez, mas eu já tentei, já fiz bombom, já fiz isso, já fiz aquilo e não consegui. Mas será que você colocou, né, toda a potência que você tem para funcionar naquele produto, para vender? Esses dias eu escutei um podcast de um menino, achei bem interessante. Ele falava bem assim, conversando, ele trabalha com tutoria de empreendedores, e ele estava conversando com o menino e falou bem assim, que o cara falou bem assim, mas espera aí, mas eu não consigo, minha empresa não vai para frente, tal. E começando a conversar assim, ele falou assim, pera aí, quando você trabalhava para os outros, que horas você acordava? Vocês chegaram a ver esse vídeo? Não. Ele falou assim, que hora que você levantava quando você trabalhava para os outros? Ele falou, eu levantava às 7 horas. Ele falou, trabalhava até que horas? Ele falou, trabalhava até às 6 da tarde. Ele falou, e agora que você é empreendedor, você acorda que horas? Agora eu acordo 10. Ele falou assim, por que para enriquecer os outros você acorda mais cedo? Trabalhar para realizar o sonho dos outros segue regras, né? E pro teu não. Então, ou seja, se a gente não coloca todos os nossos, as nossas forças nos nossos próprios sonhos, por que a gente faz isso para os outros? Então não tem sentido. Parece que nós gostamos de enriquecer os demais. Mas e a gente? Quando a gente vai mudar de opinião? Quando a gente vai mudar de ideia? E o principal, inclusive, né, como a gente falou agora há pouco, fora do ar, né? Biblicamente fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento, hoje, não é uma desculpa. Hoje nós temos o YouTube, e o YouTube ele é absurdamente, assim, informativo. Sim. Só precisa que eu aprenda a visualizar o que é correto, certo? Então, a lógica é o seguinte, eu comecei a pensar sobre mudança de vida, sobre empreendedorismo, sobre investimento financeiro. Eu sempre brinco com os adolescentes que como que eu montei uma empresa? As duas primeiras empresas que eu montei, primeira, foram com R$50. Eu comecei com 50, fui reinvestindo e foi aumentando, né? Ele foi começando, porque a gente não precisa, para a gente ter uma empresa, a gente não precisa ter dinheiro, a gente tem que ter vontade. Com certeza. Vocês viram aquele vídeo também do menino que ele vende as coisas na rua, acho que em São Paulo? Esse dia ele falou, como eu fazer 100 e poucos reais com uma pedra? Ele pegou uma pedra brita, foi pra rua e falou bem assim, quanto você me dá para essa pedra? Todo mundo ficou, não, como assim? Vou comprar uma pedra? O cara falou, eu vou te dar R$1. Eu falei, beleza. Ele pegou R$1, foi lá e comprou docinho, chegou e vendeu o docinho. Do docinho, pegou mais dinheiro, vendeu, comprou mais docinho, foi vendendo, chegou no final do dia, tava com 100 e poucos reais. Ele falou, então não preciso de dinheiro. Não, forte vontade. Sim. Né? O próprio Rick Chester, vocês viram um vídeo do Rick Chester, que ele fala sobre o vídeo da água? Rick Chester é um cara bem conhecido, agora é um grande empreendedor, um grande comunicador. Rick Chester, ele fala assim, ele fez um vídeo, quando chamam ele vendia água na praia de Copacabana, chamaram ele de neguinho da água, porque ele discutiu discutiu política com uma pessoa. E o cara falou assim, quem é você, neguinho? O que você está querendo falar? Aí você é um neguinho que vende água. E ele ficou muito indignado, chegou em casa, fez um vídeo com uma qualidade horrível, mas fez um vídeo que ele falava, se você está passando por dificuldade, pega lá, empresta R$10, compra um fardinho de água e vai vender na praia, aquele dinheiro faz tal. Ele fez toda uma negociação, toda uma contagem. E ele mostrou que, ele falou no final do vídeo, ele falou bem assim, se vender água não é para você, o problema não está na crise, está em você. Então, ou seja, a gente consegue mudar de vida, desde que a gente tenha força de vontade. E a questão de educação financeira, que a Jana conversou e falou, é bem interessante. No Fora do Ar eu já falei, né? Que eu aprendi educação financeira da pior forma possível, sofrendo na pele. Eu comprei um carro com 29 mil reais, era o valor do carro, e eu comprei ele sem dinheiro, uma educação financeira horrível, não sabia. Aquele negócio, parceladinho dá certo, sabe? Se não for parcelado, eu não consigo. Aquilo que você vai na conversa do vendedor e você se lasca, né? E aí foi assim que eu fiz, eu comprei o carro que valia 29, paguei tudo errado, porque eu não podia pagar no dinheiro no dia certo, não tinha dinheiro, enfim, tudo errado. Porque eu sempre trabalhei em mais do que uma empresa, mais do que um negócio. Porém, assim, não importa quanto você ganha, importa como que você gasta. É aquele negócio, é festa, é churrasco, mão aberta, paga tudo para todo mundo. Ou seja, chegava no final de pagar, a hora de pagar o carro, não tinha dinheiro.
E daí dão um cartão de crédito pra gente. A gente acha que é do mundo, né? Fiquei rico agora? Não, agora eu posso ostentar. E aí eu ostentava e não tinha dinheiro pra pagar o carro. Resumindo, dos 29 mil reais eu paguei 49 mil. Tudo errado. Score foi lá pra baixo. Ficou um absurdo. Meu score era 200. Pra você ter uma noção. Deus. E fui vender o carro. Aí eu vendi o carro por 18. Resumindo. Provavelmente no desespero, e daí, tipo, eu tenho que vender agora. Sim. Resumindo, prazo de 4 anos eu perdi 31 mil reais. Aí eu olhei pra mim mesmo e falei assim, eu sou muito burro. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a fazer o dinheiro trabalhar pra mim. E eu li aquele livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já viram. Então eu li aquele livro e falei, cara, eu preciso de mudança, eu preciso acordar pra vida. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Leitura, vídeos. Eu assisti o canal Me Poupe, né, da Natália Arcuri, depois o Primo Rico, agora tem o Primo Pobre, Gustavo Cerbasi e por aí outros canais que tem de educação financeira e leitura, né? Resumindo, eu aprendi sobre educação financeira. E aí, com a educação financeira, eu comecei a criar um propósito de vida, de mais ou menos faz uns 10 anos isso, um propósito de vida de aposentadoria. Não pelo INSS, mas como uma forma de vida. E aí eu tinha um plano de aposentadoria de 40 anos. Eu tinha que chegar até os 40 anos, hoje tenho 39, 40 anos com liberdade financeira. Resumindo, não precisar trabalhar para pagar contas. Todas as minhas contas precisavam ser pagas com os investimentos e com as coisas que a gente tinha planejado. Dinheiro a gente chama isso de renda passiva, né? Resumindo, a gente alcançou, eu e minha esposa, nós alcançamos essa meta em março de 2024. Então, a gente alcançou a liberdade financeira e agora a gente tem um pouquinho mais de segurança de trabalhar naquilo que gosta. Minha esposa parou de trabalhar, hoje ela faz faculdade e trabalha vendendo algumas canecas, mas assim, fazendo aquilo que ela realmente gosta. Então, quando você atinge isso, é interessante. Resumindo, 10 anos. 10 anos de organização financeira, de você criar um planejamento. E aí, é isso que nós ensinamos para os adolescentes do Centro de Juventude e serve para todo mundo, né? Sim. Buscar conhecimento sobre educação financeira. Não é quanto você ganha, mas é como você gasta. Eu sempre brinco que existem pessoas que ganham 2 mil reais e têm um carro zero na garagem. Existem pessoas que ganham 30 mil e estão enferradas de conta. Sim. Então, como isso? É só tomar cuidado com a qualidade de vida. Isso meu pai sempre falava, não importa o quanto você ganha, mas o quanto você consegue guardar. Sim. E é interessante, né, Cleiton, porque durante o período que eu estive no Centro da Juventude, eu participava de algumas aulas ali, e você ensinou os jovens e veio um dos jovens e veio me ensinar a como investir na Bolsa de Valores. Sim. E aí eu fiquei, nossa, impressionada, porque na minha crença limitante, para você ser um investidor da Bolsa de Valores, tinha que começar com 1.000, né? Sim. E aí veio a minha, como não sei nem o que falar, minha surpresa, fugiu a palavra, minha surpresa, quando ele me mostrou que com apenas R$30 você já pode começar a investir na Bolsa de Valores. Exatamente. Então é algo assim surpreendente que qualquer pessoa pode. O brasileiro não é ensinado a isso, né? O brasileiro é muito remediatista. E aquele cara que fala assim, não, se faltar dinheiro eu vou no banco e pego o empréstimo. Mas por que você não empresta para o banco? Existe o CDB, por exemplo. É um investimento, um empréstimo de você para o banco. E é muito fácil. Eu sempre brinco com os adolescentes. Eu não sei fazer postagem no Instagram. Sabe? Não é uma coisa que me chama a atenção e que eu quero fazer. Não ligo. Tenho até um Instagram, mas eu nem mexo muito. Eu não sei fazer postagem no Instagram, mas eu sei fazer investimento financeiro. Então significa que fazer investimento é mais fácil que mexer no Instagram. Se você sabe mexer no Instagram, você sabe fazer investimento. Olha só. É fácil, muito fácil. Eu sempre faço investimentos na hora, mostro para eles na prática como que é, a gente dá o suporte de base de investimento. E tem investimento, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, que você compra parte de shoppings, lajes corporativas, tudo isso, né? Galpão logístico, esse tipo de coisa, você compra com R$8. O que você compra com R$8 hoje? Não compra uma coca. Não chega a comprar uma coca 2 litros. Mas você já consegue montar a sua aposentadoria. Investindo. Exatamente. Então, ou seja, a gente sabe que se aposentar hoje é muito difícil, né? Imagine quando a gente chegar com 65. Nem sei se a nossa geração vai conseguir se aposentar. Então, a gente consegue fazer uma aposentadoria com até uns 35 anos, a gente consegue se aposentar. A gente chama de aposentadoria, mas o nome correto é liberdade financeira, né? Sim. E liberdade financeira também te dá uma liberdade geográfica. Você pode pensar, bom, eu quero morar um pouco na Lapa, depois quero morar em Curitiba, depois morar em outro lugar, porque isso te dá liberdade, né? Você não precisa trabalhar para pagar. Você já vai ter um dinheiro que vai entrar na sua conta todos os dias. Eu sempre brinco assim, ó. É como se você estivesse comprando
Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma rentabilidade bem simples. Imagine mais ou menos 1% ao mês. Tá? Não é grande coisa, mas é uma boa rentabilidade. Imagine que você tenha hoje 300 mil reais. Você consegue comprar uma casa na Lapa? Não. Mas imagine que você compre a casa. Não seja assim uma casa top, mas você compra a casa. Só que você fala assim, não, eu quero comprar a casa porque eu quero fazer renda passiva. Eu quero ganhar dinheiro. Uau, eu quero agora ficar sem trabalhar. Uma casa de 300 mil, você vai alugar para mais ou menos o quê? Uns R$1.000 por mês, correto? Então, resumindo, você vai receber, você gastou 300 mil e você vai receber 1.000, correto? 300 mil reais em fundo de investimento a 1%, ele vai te dar 3 mil. Você consegue entender? Então, ou seja, imagine que eu quero comprar minha própria casa. Claro, existe controvérsia e pensamentos de uma forma diferente, mas assim, imagina, eu quero comprar minha casa. Eu posso comprar uma casa de 400 mil reais ou colocar 400 no fundo de investimento e eu posso ganhar 4 mil reais por mês. E sem contar que você não tem manutenção predial, não tem paga problema IPTU. com o inquilino. Não, Sim. Né? Então isso é seguro, sabe? E claro, pode perder dinheiro? Claro que pode, tudo pode perder dinheiro. Se eu comprar uma casa e a casa pegar fogo, pronto, perdi dinheiro. Então tudo na vida tem inseguranças. Sim. Só que se você tiver com o pezinho no chão, você sabe montar uma carteira de investimento bem legal. Te dá uma aposentadoria mais cedo. Eu vou fazer umas aulas com você, fiquei interessada. É bem tranquilo, é bom. É bom. E começa, por exemplo, eu comecei, o primeiro investimento que eu fiz foi com R$10. Eu comprei um fundo chamado MXRF. Quem trabalha com investimento sabe o que eu estou falando. MXRF11. Maxi Renda, o nome dele. Custava R$10,50. Até hoje custa R$10,50. Aí eu comprei e falaram assim, não, porque você vai receber um dividendo. Todos os meses você vai receber no dia 14 o valor lá de um aluguel que você vai receber. Eu falei, esse negócio tá de conversa, né? Falei, vamos tentar. R$10 não é muito, né? Coloquei R$10. Quando chegou no dia 14, caiu lá 11 centavos. Eu falei, bom, se R$10... Se eu colocar 100, já vai dar R$1 e alguma coisa. Se eu colocar 1.000, já vai dar R$11. Se eu colocar 100 mil, já vai dar 1.100. Eu falei, opa, eu comecei surgiu um alerta. Eu sempre brinco que investimento, pessoal, é como nadar numa piscina que você não conhece. Ninguém chega e se joga de ponta cabeça. Né? Você vai chegar, vai molhar os pés, depois vai andar um pouquinho mais, vai conhecer um pouquinho mais, e depois você vai estar mergulhando quando você já tiver confiança. Investimento é a mesma coisa. Você começa aos pouquinhos, molha o pé, coloca R$10, depois coloca mais não sei o que, assiste um vídeo, lê um livro e vai conhecendo, daqui a pouco você está mergulhando. E aí você conhece o que é a realidade dos investimentos. Em vez de ficarem perdendo tempo no Instagram, vão para o fundo de investimento. Realmente. Quanto tempo que perde tempo lá no Netflix, né? Vendo... Eu falo para os adolescentes assim, tenha uma fonte de renda, uma liberdade financeira você conquista da seguinte forma. Você tem uma renda para pagar as suas contas. Então, aquilo que você paga as suas contas, paga lá teu aluguel, água, luz, enfim, tudo aquilo que você tem de pagar a conta. E aí você monta uma segunda fonte de renda para sua aposentadoria. É a Carol de hoje pagando para a Carol de amanhã. Se você fizer isso, quanto que eu preciso investir? Sei lá, eu faço vou criar vídeos no YouTube para ganhar dinheiro. Pronto. Ou o canal do TikTok para trabalhar com cortes. Um exemplo agora que está nas redes sociais, né? É muito fácil fazer isso. Inteligência artificial também facilitou muito a vida, né? Aí eu fiz lá, mas vai dar pouquinho, vai dar R$1.000, mas esse R$1.000 eu não vou comer ele. Esse R$1.000 eu vou plantar. Porque esse R$1.000 lá na frente vai me dar um bom dinheiro. E também não é um dinheiro planejado que você está esperando. Exatamente. Então, lá na frente, a Carol vai colher aquilo que ela plantou lá atrás. Caramba, que ensinamento, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, Carol. Então, vamos Sim. pro lado bom. Exatamente. Exatamente. Que legal. E, Cleiton, hoje você está à frente, né, na direção do Centro da Juventude, que é um trabalho maravilhoso, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. E é aquele ponto de vista, né, de levar o conhecimento para os adolescentes, para que eles aprendam com os nossos erros. Sim. Né? E hoje já são mais de 500 jovens encaminhados para o mercado de trabalho, capacitados. E como que é o Cleiton que começou lá, como professor, que apresentou o programa? Conta um pouquinho dessa tua trajetória profissional também. Tá. Basicamente assim, eu sempre trabalhei com programas sociais, há quase 20 anos eu estou na prefeitura, 18 para ser bem exato. E eu sempre fui conhecido como professor de capoeira. Professor de capoeira, todo mundo me via como professor de capoeira, tinha o salário do professor de capoeira, todo mundo tinha a roupa do professor de capoeira, era só isso. E aí eu falei, cara, um dia eu cheguei para minha esposa e falei, bom, a gente precisa mudar isso. Porque eu falei, o meu salário só vai mudar quando o meu marketing também mudar. Então as pessoas precisam me ver além do professor de capoeira.
Eu preciso ser visto de uma outra forma. E aí eu comecei a pensar, bom, primeiro, a minha esposa me ajudou muito com rede social. Daí ela fez lá as postagens, falou, Cleiton, a segunda coisa, vai ter que mudar a tua forma de vestir. Você vai andar só de calça de moletom? Então, você começa a se vestir de uma forma. A gente sempre fala assim que você já tem que se portar como tal lugar que você vai chegar. Sim. Então, se eu quero ser, por exemplo, eu quero ser prefeito, eu vou me vestir como prefeito, vou falar como prefeito, vou pensar como prefeito, vou fazer isso. Essa é a lógica, né? Eu não posso falar, não, quando eu chegar lá eu vou mudar. Não vai mudar. Ou você muda antes ou você não consegue. E foi isso que aconteceu. É a impressão que fica, né? Perfeito. E aí foi o dia que eu comecei a ter algumas mudanças. Mudei rede social, mudei forma de me vestir e tudo mais. Eu falei, mas agora eu tenho que fazer algo diferente para a prefeitura. A prefeitura tem que ver eu também, né, começar a me ver como uma pessoa que cria algo diferente além de roda de capoeira. E aí eu comecei a desenvolver um projeto em 2016, comecei a desenhar um projeto, e esse projeto, ele basicamente, ele estava dando um upgrade, digamos assim, nos projetos sociais. Por quê? O projeto social começou a perder valor. Não que ele perdeu valor, acho que a palavra não é correta, mas ele começou a perder campo. Porque as mães estavam preferindo deixar os filhos agora dentro das casas, nas suas redes sociais, ou nos joguinhos e tudo mais. E eles deixaram de ir para os programas sociais, que tinham esporte, cultura, lazer. Só que aí começou a acontecer um problema. As empresas tinham a lei da aprendizagem, que tinha que contratar jovens de 14 a 24 anos, porque era obrigatório. Ao mesmo tempo, tinha os jovens despreparados. E aí, como eu trabalhava com oratório, eu falei, por que não ensinar oratório para esses adolescentes? Até um dia eu fiz uma pré-entrevista do menino que foi a gota d'água. Eu fiz uma pré-entrevista e perguntei para o menino assim, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Ele me respondeu, se pá, nós vai. Essa foi a resposta. Meu Deus. Imagina onde, né? Aí eu falei, a gente vai ter que montar alguma coisa. Nós criamos a proposta do programa Construindo o Meu Futuro, que o nome é muito sugestivo, né? Construindo o Meu Futuro. Eu sempre brinco com eles lá, que a gente chega como se fosse um baralho. A gente abre um baralho e fala, escolhe a carta que você quiser. A gente dá a gente tem 28 cursos ao total, desde inclusive investimento financeiro e tudo mais, youtubers agora também. Então, ou seja, a gente abre o leque e fala assim, por exemplo, a gente já teve adolescente que saiu de lá, virou político, outro cara virou empreendedor, outro cara virou investidor financeiro, outro cara virou segurança, outro cara virou policial, então, ou seja, vai abrindo o leque e a gente vai dando oportunidade. Mas daí em 2018 nós iniciamos o programa Construindo Meu Futuro e aí foi um sucesso. A primeira reunião tinha mais de 100 pessoas, a segunda já tinha mais de 300 pessoas. A aceitação do município foi muito grande. E aí nós fomos para o Centro de Juventude em março de 2018, se não estou enganado. Março ou abril. E lá a gente começou um programa e aí isso foi um sucesso, né? A gente ganhou o prêmio melhor do estado. Digamos assim, tem um prêmio chamado Prêmio Gestor Público Paranaense, que é um melhor programas sociais do estado como um todo. Pode caracterizar qualquer política, né? E nós entramos como social. Eles pegam dos 399 municípios da cidade do estado e eles pegam e selecionam os 33 melhores. Nós ficamos 2018, 2019 e 2020 entre os 33 melhores programas sociais do estado. Foi feito, o Seju da Lapa se tornou referência no estado do Paraná. Caramba. Como política pública. Então foi bem legal. Que coisa sensacional, sim, né? E daí, desse treinamento, aí veio os parceiros, né? Senai, Senac, CIE, foi aumentando todos o nosso gama de parceiros. E só corrigindo um dado, nós temos hoje mais de 800 jovens já colocados no emprego. Esse ano a gente tem a pretensão de chegar a 1.000. Esse é o nosso objetivo esse ano, 2024. E daí nós tivemos outra parceria que foi bem legal, que começou a aparecer. Então eles foram escalando, né? Eles entraram como alunos, depois foram estagiário, ou agente, ou se tornaram, como é que chamam? Aprendizes, né? Nas indústrias. Só que aí chegou um patamar que precisava de algo a mais. Aí eles começaram a chegar com a gente com 17 anos de idade, mais ou menos, e a gente precisava dar mais um empurrão. Daí a gente fechou as parcerias com as universidades. E começamos a encaminhar eles com parcerias para as universidades, já são mais de 30 hoje. Caramba. Jovens que estão na faculdade. Daí a gente colocava eles na faculdade e contratava eles como nível superior. E hoje tem jovem nosso espalhado para a cidade inteira aí, de estágio. Alguns já formados, né? Sim. Transformando vidas, sim. Né? Transformando vidas. Então foi bem legal. E daí depois surgiu mais uma proposta de upgrade, que o cara já estava na faculdade, concluindo a sua faculdade, não tinha mais tempo de estágio, ele tinha que começar o empreendedorismo. Aí voltou o bichinho do empreendedorismo lá de trás, voltou à cena e falou, agora vamos trabalhar o empreendedorismo desses jovens. E aí a Jana entrou nessa história, criamos o Lapa Empresa, e aí foi tudo como está até hoje. Caramba, que sensacional. E é muito legal ver a virada de chave na vida deles, ver como que eles entram e como que eles saem, né? O próprio vestimenta, vocabulário,
tem uma mudança de chave. Então, aquilo que você teve lá atrás, Sim. né? Você foi como se fosse uma escola, um estágio para hoje estar trabalhando com esses jovens. Né? Eu sempre conto a história para os adolescentes que a gente ouve dos pais, mas os pais, parece que não diz aquele negócio santo de casa não faz milagre, como o pessoal sempre fala, né? Eu sempre escutei dos meus pais com relação às amizades, com relação ao grupo com quem a gente convive e tudo mais, né? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer arte marcial. E eu comecei a fazer arte marcial porque eu tinha um único objetivo. Eu queria bater nos outros. Esse era o meu foco. Eu era muito briguento. Então, ou seja, eu falei assim, bom, cheguei na academia e contei o professor, eu nunca lembro, nunca esqueço o nome dele, professor Ivo, professor de karatê. E aí, beleza, né? Conversei com o professor e falei, professor, o negócio é o seguinte, olha o erro, né? Cheguei para ele e falei, professor, o negócio é o seguinte, eu quero aprender a bater nos outros. Porque agora eu tô batendo nos pequenos, tô apanhando nos grandes, eu quero bater em todo mundo. Ele falou, então tá bom, você tá no lugar certo. Eu percebi um momento meio sarcástico dele assim, né? Mas falei, bom. E aí começou os treinos. E aí quem que apanhava? Eu. Tinha luta de 2, Cleiton, vem aqui. E eu começava a apanhar. Tinha uma demonstração de queda, Cleiton, vem aqui. Eu só começava a apanhar. Aí um dia, ele falou pra mim assim, eu falei, professor, acho que eu vou parar de fazer. Ele falou, por quê? Eu falei, só eu apanho? Ele falou, mas você não é o cara que queria bater? Eu falei, então, bater, não apanhar. Ele falou assim, pra aprender a bater, primeiro você tem que aprender a apanhar. E eu falei, mas eu não quero apanhar. Ele falou assim, você quer olha a frase que ele falou, você quer deixar de ser um menino e se tornar um homem? E eu falei, quero. Ele falou, então senta aqui, eu quero conversar com você. Mas me deu aquele sabão. Sabe aquele pequeno sabão? Me deu aquele sabão e ele falou, a primeira coisa que vai ter que fazer, escolha melhor os seus amigos. Escolha melhor com quem você anda, escolha melhor as suas frases, escolha melhor a escola, escolha melhor, enfim, escolha, tenha boas escolhas, as escolhas vão gerar o teu futuro. E resumindo, eu comecei a mudar. Comecei a focar mais na arte marcial e diminuir o tempo que eu ficava com os amigos, enfim, alguns amigos sumiram, outros foram presos, outros não sei nem onde estão hoje, enfim. Então, ou seja, eu segui aquele conselho e até hoje eu sigo esse mesmo exemplo. Eu aprendo que as boas escolhas geram bons resultados. Então, só aprender a fazer boas escolhas. E é aquele ditado, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Perfeito. Então, você quer ser diamante ou quer ser... Perfeito. E foi aí que a capoeira surgiu na tua vida também? Sim. Porque assim, eu fiz capoeira, eu comecei fazendo karatê, só que karatê era uma coisa muito cara, né? Eu não tinha condição de pagar, pra variar, né? E aí, eu descobri que na capoeira tinha um negócio que era bem legal. Que o negócio era assim, meu irmão foi fazer capoeira primeiro, né? E eu descobri que na capoeira, se você levasse 2 amigos, você não pagava uma mensalidade. Eu falei, tá aí, né? Pronto. Toda vez vamos levar Não, 2 levei amigos. todos os meus primos, os meus amigos da escola, levei todo mundo junto comigo. Foi todo mundo fazer aula de capoeira. E aí eu trabalhava na roça, juntava dinheiro, pagava 6 meses e os outros tempos eu ia, né? Ia levando os amigos. E assim foi indo até que me tornei professor de capoeira e por aí foi. Hoje a minha graduação de capoeira hoje é verde e branco, que é monitor, né? Faltam 3 graduações, eu tô meio parado por causa do meu joelho machucado. Faltam 3 graduações para mestre de capoeira. Caramba, que... É uma pessoa multifunções, né? Não pode parar, né? E olha o tempo, né? Falei que não dava... É verdade, já tá. Tá esgotando. Já estamos no finalzinho. Cleide, já estamos no finalzinho. Queria saber de você, qual é o teu sonho hoje? Se eu te contar que hoje eu tava pensando exatamente isso. E é a pergunta que mais pega todos os entrevistados. Hoje eu tava indo pro centro de juventude de manhã, e quando a gente é pequeno, né, a gente tem alguns sonhos, né? Falar, eu tinha um sonho de fazer faculdade, né? E hoje eu pensei assim, bom, fazer faculdade, mas faculdade já fiz. Tô fazendo mais uma, né? Eu falei assim, tá, mas eu tinha um sonho de ter uma moto. Eu falei, tá, mas a moto eu já tenho. Eu falei, eu tinha um sonho de ter um carro. Eu falei, tá, carro a gente já tem. E eu comecei a pensar, qual é o meu sonho hoje? E eu acho que assim, eu posso resumir que o meu sonho hoje é tentar mudar a vida de outros. Sabe? Com as histórias, com os conceitos. Por isso que a gente faz tantas palestras nos lugares, né? Porque se a gente conseguir colocar na cabeça de outras pessoas o quanto as pessoas conseguem mudar pelos seus esforços, a gente já ganhou. Porque eu vejo nos adolescentes lá no Seju, né? Essa própria menina que eu falei, né? É uma menina que chegou lá se automutilando com 14 anos. Hoje é uma empresária com 19. Imagina. Então você consegue perceber, tipo, a mudança de vida? E há um tempo atrás eu conversei, tinha um amigo meu que eu ajudei ele em algumas situações. Você lembra de quem eu tô falando? Aquele que você mandou lá pra mim no final do ano, no Seju. E hoje você vê ele um empresário. Também, um menino com 20 e poucos anos, tive alguns problemas com drogadição e tudo mais. E aí, um dia eu tava conversando com ele, chegou a trabalhar comigo um tempo,
E ele falou assim, Cleiton, por que você me ajuda? E eu falei, não sei, eu nunca pensei nisso, né? Eu te ajudo porque um dia eu fui ajudado, porque Deus me ajuda, eu te ajudo. Mas eu nunca parei para pensar assim, por que a gente faz coisas boas para os outros, né? Quanto você estende as mãos. Então, acho que o meu sonho hoje é estender as mãos para o maior número possível de pessoas. Seja com conhecimento, seja com empurrão, seja com o bichinho do empreendedorismo, seja com a educação financeira, enfim. Com aquilo que eu puder ajudar os outros, eu acho que esse é o meu objetivo de vida. De bens materiais, eu creio que assim, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? Sim. A gente que cria um consumismo absurdo. Sim. Mas então, assim, em termos de bens materiais, não tenho muitos sonhos, assim, sabe? Mas o meu sonho mesmo de vida agora chamo de propósito, né? Meu propósito é ajudar os outros. E é legal porque é com a tua experiência de vida, né? Eu Sim. vejo que, de acordo com o que você viveu, você vê como é difícil. Sim. Então, você tenta ajudar outras pessoas para que elas não passem por tanta dificuldade como você passou lá no início. Sim. Quando você sonhava em fazer uma faculdade, você, que nem você falou, foi atrás de uma bolsa. Apareceu a bolsa, Sim. na verdade, Deus né? abençoe, né? E você... Só que hoje você vai ajudando essas pessoas para ser mais fácil esse caminho Sim. também. E como isso é importante, porque às vezes se você não tivesse tido essa vivência, pode ser que você não tivesse enxergado que existiria essas dificuldades com essas pessoas também, né? Exatamente. A gente tem vivido um tempo de imediatismo, né? A gente tem vivido um tempo que é tudo muito rápido, é o tempo do fast food, né? Demorou um pouquinho, pode ver, a gente coloca na velocidade 2 do WhatsApp, e se tivesse um 3, a gente colocava, né? Por quê? Porque a gente é muito rápido, a gente quer tudo muito rápido. Só que isso também é perigoso. O perigoso é que o imediatismo também ele é contrário à resiliência. Então, às vezes, a gente entra num negócio, qualquer coisa que seja, num curso, numa faculdade, ou até mesmo no centro de juventude, ou numa empresa, e começou a ficar difícil o abandono. Parece que aquele a gente vive daquele arrasta pra cima, né? Ah, ficou chato, muda a história. Só que existe uma frase que diz bem assim, que não há planta que dê bons frutos que não tenha boa raiz. Com certeza. Então, esse é o desafio nosso hoje, é ter boas raízes. E então, Exatamente. esse é o nosso maior desafio, sabe? Nesse mundo de imediatismo, a gente ter paciência. E aí que mora o problema. É que mora o perigo. Quem tem paciência hoje? Exatamente. E talvez esse seja o segredo, você ter a paciência de plantar a sementinha, regar todos os dias, né? Sim. E colher o fruto lá na frente. Tem um grande filósofo, a gente brinca, né? Que é o gato do Alice do País das Maravilhas. Vocês lembram? Quando a Alice está perdida, ele fala assim, eu estou perdido. Ele fala assim, tá, para onde você vai? Ela falou, não sei. Eu falo, então qualquer caminho serve, para quem não sabe. Então, se os nossos jovens estiverem muito claro, jovens e adultos, enfim, tiver muito claro qual é o seu objetivo de vida, para onde está caminhando, fica muito mais fácil. Agora, o nosso problema é que nós vivemos na corrida dos ratos, como a gente chama, né? Acho que todo mundo vai lembrar no ratinho dentro de uma gaiola. O que é a corrida dos ratos? Você arruma um emprego, isso pensando na questão financeira. Você arruma um emprego, você ganha dinheiro, você paga boleto. Fica sem dinheiro, arruma um emprego, ganha dinheiro, paga boleto. E você vai ficar rodando no mesmo lugar sempre. Eu sempre falo, é muito fácil. Tira parte desse valor e coloca num segundo. Foge da corrida dos ratos, com pouco que seja. Você vai mudar a sua história. Sim. É só uma questão de tempo. Realmente. E para finalizar, depois de tantas filosofias, queria que você deixasse, Cleiton, uma mensagem final, um conselho, uma palavra, uma oração. A hora é agora para os Sim. nossos seguidores. Tá. Pessoal, primeiro eu queria dar os parabéns para vocês por começar essa proposta do podcast. Isso aí é interessante porque você dá visibilidade para muita gente. E a gente começa a idolatrar muitas vezes, né, pessoas, né? O podcast lá de São Paulo, de Curitiba e tudo mais. A gente tem grandes talentos aqui na Lapa e muitas vezes a gente não valoriza. Com certeza. Então, primeiro, parabéns para vocês, né? Muito obrigada. E continuem. Continuem, vocês vão longe com isso. Você falando isso me fez lembrar, eu já comentei aqui até uma vez, hoje é o 23º episódio. Terceiro, aham. Então, quando a gente tava num processo ali, chegou um dia que eu falei, pra que esse podcast, né? Era um sonho nosso, mas vou chegar e vou falar pra Carol pra gente dar um tempo, né? Vamos dar um tempo, depois a gente volta com... E aí, eu indo embora de a pé, uma menina atravessou a rua e veio e falou assim pra mim, nossa, Jana, eu tô amando o podcast de vocês, eu não consigo escutar na hora, mas depois eu escuto, e quanta história legal. Sim. Eu falei...
Isso é um sinal. Não vamos desistir. Exatamente. Porque o que vocês estão fazendo não está ajudando só vocês. Sim. Está ajudando todo mundo que vem aqui, está ajudando aquelas pessoas que estão assistindo, porque as histórias dos outros vão dando motivação pra gente, né? Existe um podcast bem legal, podcast não, tipo, um programa chamado Day One Endeavor, não sei se já viram. Esse Day One é bem legal, ele conta as histórias dos grandes empresários, que a gente vê hoje, por exemplo, o dono da Seminovos localiza, Salim. A gente pensa, não, o cara nasceu um berço de ouro, né? Não, o cara financiou 5 carros, 5 Fusca no mesmo dia. Se um financiamento saísse no outro dia, ele não conseguia, porque ele tentou 5 carros no mesmo dia, porque ele tinha um sonho de ter um comércio de carro. Hoje é o dono da Seminovos localiza. Você vê a história do cara dos da Três Corações, do Café Três Corações, ele contando a história que abandonaram a faculdade e foram fazer café no paiol da casa do pai dele. Então você vê histórias que vai dando motivação. Eu de vez em quando estava lá pensando como é que eu vou viver da vida, como é que vou montar, a minha empresa vai dar certo, eu ia assistir um vídeo desse. Então as coisas isso não acontecem do dia pra noite, né? É, sim, e é muita força de vontade, sim, né? E a gente pensa assim, bom, se o cara sofreu e deu certo, o que eu tenho de melhor, ou o que eu tenho de pior? Eu sempre brinco com os adolescentes. O que um promotor tem de diferente do cara que está sentado na sala de aula hoje? Mais esforço. Só. Não precisa ter mais conhecimento. Hoje tem tudo no YouTube. Você vai buscar conhecimento, você vai correr atrás. Tem livros, tem tudo mais fácil. Pra aprender. Agora é a hora de você. É a sua parte, sua... Então, assim, basicamente, senão eu fico falando até amanhã cedo aqui. Acho que o recado que eu passo para as pessoas é: busquem conhecimento. Aprendam a gerenciar o seu tempo, aprendam a gerenciar o seu dia, porque senão esse abençoadinho aqui, ele vai comer o nosso dia. A gente acaba gastando um montão de tempo, né? A gente brinca que agora os nossos celulares, nós nos tornamos aquelas velhas, sabe aquelas antigamente que você ficava na praça, assim, ou ficava assim na janela da casa e conhecia tudo da vida dos vizinhos? Uhum. Nós fazemos isso agora com o celular. A gente sabe tudo da vida dos outros, mas te pergunto, o que você está fazendo para a tua vida? Muitas vezes nada. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Está sendo plateia da vida dos outros. Exatamente. E assim, a gente vê tudo lindo, maravilhoso na vida dos outros, mas na nossa vida mesmo, muitas vezes não fazemos nada. O nosso amigo Matheus, ele está em todas. Muito bem, Matheus. Muito bom ter você aqui. Matheus Benedito? Matheus Oliveira. Ah. Para você, o Benedito, né? Boa noite, meu amigo Cleiton. História inspiradora que conheço faz algum tempo. Muito sucesso. Obrigado, Matheus. O Matheus era do Seju, né? É. Ah, o Matheus é meu companheiro de palestra. O Matheus é um fera. Matheus, o objetivo dele é ser um palestrante. Inclusive, deu uma palestra esses dias que foi show. Não, se tem uma história inspiradora, eu falo pra ele, eu chamo ele de MacGyver. Não, esse cara tem 7 vidas, cara. Esse cara pra mim, ele é uma história de inspiração, com certeza. Ele já esteve aqui contando a história dele. Sim, eu vi. Mas é como você falou, né, Cleiton? Muitas vezes a gente idolatra as pessoas que estão lá longe, do outro lado da tela, e a gente tem grandes inspirações aí. Sim. Né, do nosso lado, morando na nossa cidade, que podem sentar aqui, contar a sua história e ser inspiração. E vocês são inspiração também, tá? Por mais que vocês pensem que não, ou não pensem que não, mas vocês são inspiração, sim. Porque quanta gente tem sonho de montar um podcast e não tem coragem? Mas nem pensamos muito, vamos montar. Não, mas é isso aí, parabéns. Vai perdendo a vergonha. Vai, não, a gente quase dá uma morridinha antes, mas depois vai. Coloca o microfone, ai meu Deus, e agora? Sim. Mas é isso aí, Cleiton. Quero agradecer mais uma vez, né, pelo teu sim, por você estar participando aqui, contando a sua história. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você, vai te procurar para saber qual é esse segredo do financeiro, né? Não é tão difícil, não. Do empreendedorismo, quem sabe ser picado por esse bichinho aí. Sim. E tenho certeza que você já transformou a vida de tantas pessoas. E o nosso objetivo ali é meio incomum, né? Sim. É transformar a vida de pessoas, é mostrar para elas que o conhecimento faz você ter uma revolução na sua vida. Então, que o seu sonho seja realizado a cada dia, porque esse sonho que a gente tem não é um sonho a longo prazo, é dia por dia. Sim. Se 1 ou 2 vidas forem transformadas, eu acho que já valeu a trajetória, né? Exatamente. Parabéns pela tua história de vida, né? Pela tua carreira profissional, pela tua carreira pessoal. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado. Me fez aprender muito como pessoa também. Eu espero que a gente tenha mais momentos de conversa, de inspiração, sim, porque acho que é isso que faz sentido, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos desenvolver um projeto e fazer acontecer. Então, obrigada pelos seus sims e que a gente possa sempre estar junto novamente. Eu agradeço pela tua participação, que pessoa sensacional que você é, obrigado. Que exemplo de vida.
que tem força de vontade, tem força de viver. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E que nem eu falei, o teu exemplo de vida, você tá ajudando outras pessoas. Eu acho que isso é inspirador, é sensacional. De verdade, eu admiro você como pessoa, como profissional. Eu conheci você hoje, mas eu já tô encantada. Uhum. Então, muito obrigada, de verdade, por ter aceitado participar. Que bom, prazer em conhecê-la, Carol. O prazer é todo meu, né, de vir aqui. Obrigado. Não pude vir na semana passada, né, que a gente tinha combinado, porque semana passada eu tava com gripe, tava de cama, não pude vir. Mas assim, eu quero agradecer a você, Carol, quero agradecer a você, Jana, pela essa oportunidade, por essa abertura. E assim, que as nossas histórias instruam e estimulem mais pessoas a ser vitoriosos e vencer na vida. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? E um conselho que eu dou para todo mundo é: seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Exatamente. Sabe? O dinheiro, ele é muito passageiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor, né? Então, esse é o seu maior desejo, né? Que nós sejamos ricos de experiências, ricos de felicidade com as nossas famílias, que a gente sempre fala que o momento mais triste da vida é quando a gente chega do ladinho de um caixão e a gente vê pessoas chorando, e às vezes de desespero, porque não disse o quanto amava o pai e mãe. Exatamente. Hoje de manhã eu falei com os adolescentes: juntem, façam um café especial para seus pais, fale para eles o quanto você é importante. Essa semana aconteceu, posso ter só para contar essa historinha? Claro. Eu cheguei pro meu filho de manhã, eu tava indo trabalhar, eu tava um pouquinho... Normalmente eu chego, o normal chegar na prefeitura é 9 horas, mas eu chego 8h30, mais ou menos. E era mais ou menos uns 10 para 9. Eu tava saindo, tava um pouquinho atrasado aquele dia, minha esposa tava na academia, chegava 9h10. E aí, meu filho levantou. Ele tava de férias, meu filho com 7 anos, ele levantou da cama e ele ficou na beira da porta, assim, me olhando. E ele falou assim, pai, me chamou, né? Eu tava lá ligando a moto pra sair, e ele falou assim: pai, eu desci, fui lá ver o que tava acontecendo. Aí meu filho falou bem assim: pai, eu precisava de... deixa quieto, pai, pode ir trabalhar, depois eu falo pra mãe. Eu tirei a luva, tava aquele dia bem frio, tirei a luva, coloquei em cima, tirei o capacete, coloquei. Falei: filho, você é mais importante do que o meu trabalho. E aí, agora sempre quando ele me olha assim, sabe, eu pergunto assim: o que o pai falou? Ele falou assim: que eu sou mais importante que o meu trabalho. Porque o trabalho vai e vem. Exatamente. Né? Como isso marca uma criança. Sim. Também. Eu preciso fazer o meu filho me amar, sabe? E através do quê? Não de imposição, mas de gestos, né? Eu preciso amar ele primeiro. O próprio Jesus, né? Ele nos amou primeiro. Nós só amamos de retribuição. E precisa falar, né? O óbvio tem que ser dito. Então, Sim. que você sempre possa falar para seus pais, para seus filhos, o quanto vocês os amam, né? Eu brinco, eu ligo pra minha mãe e falo: daí, minha gatinha, tudo bem? Como é que você está? E antigamente eu andava me matando com a minha mãe. Então, ou seja, o ruim não era da minha mãe, o ruim era eu. A gente quer ver a mudança nas pessoas, mas não sabe que a mudança tem que acontecer dentro de nós primeiro. Sim. Né? Exatamente. Sim. Mas muito obrigado. Muito obrigada a você por ter participado. Obrigado. E volte sempre. Então tá bom. Você consegue trazer a Cris para contar a versão dela. Exatamente. Vai que ela pediu para Deus também. Vai que ela pediu, Ou ela não pediu, foi por isso que Deus deu eu para ela. Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Obrigado por estarem aqui conosco. E aguardamos vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, com uma convidada maravilhosa, que é a Luciene, que também foi picada pelo bichinho do empreendedorismo e tem uma história fantástica para contar. Então esperamos vocês e até lá. Tchau. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.